Olá pessoal, tudo bem? Sou o Marco Antônio, professor da PUC Minas. O que fazer se um trabalhador da sua empresa for diagnosticado com o novo coronavírus? Ninguém tem dúvidas de que pode ser uma doença ocupacional e em muitos casos será reconhecida como tal, em especial para os profissionais da saúde, já que muitos casos ou mortes destes profissionais, por exemplo, vítimas do novo coronavírus, podem ou estão relacionados ao seu trabalho. E como fica a situação dos trabalhadores dos chamados serviços essenciais, em especial para aqueles que foram obstados a aderir ao isolamento social ou ao regime de teletrabalho? Gente que está por aí se expondo pelo bem do Brasil, por nós. Profissionais de saúde, caixa de supermercado, motorista de ônibus, limpeza e conservação, serviços funerários, as domésticas, né? Quem é que tem que provar? É o profissional da saúde que tem que provar que pegou no hospital ou é o hospital que vai ter que dizer que não tem casos de corona ali? E para os demais profissionais? A dinâmica do avanço do conhecimento nas formas de transmissão da Covid tem sido algo assustador, né? Esta semana, por exemplo, uma representante da OMS disse que a transmissão do Covid-19 por pacientes sem sintomas parece ser raro, né? Após uma chuva de críticas de pesquisadores, a OMS deu meia volta, disse que não é bem isso que ela quis dizer, né? Eu tenho visto várias notas, em especial notas técnicas, em especial da Anvisa, onde se tem usado expressões do tipo acredita-se, né? Enfim, muitas incertezas. E uma destas incertezas é se os casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus serão considerados ocupacionais. A Lei 8.213, né, de 91, no seu artigo 19, ela define o que é acidente de trabalho, né? Já no seu artigo 20, ela diz que consideram-se acidentes de trabalho as seguintes entidades mórbidas: a doença profissional, assim entendida desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Mas a mesma lei diz que mesmo que não esteja na relação em caso excepcional, constatando-se que resultou de condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relacione diretamente, a Previdência Social deve considerá-la como acidente de trabalho. O parágrafo 1º, letra D, do mesmo artigo 20, ele diz que não serão considerados doença do trabalho a doença endêmica, adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva. O primeiro ruído que surgiu foi justamente sobre se a pandemia da Covid é uma epidemia que pode virar ou já é uma endemia, né? Trata-se de tema excessivamente controverso. Pandemia, epidemia, endemia. Em 1991, época da publicação da Lei 8.213, se pensava em malária ou febre amarela lá na região norte, assim, uma doença que existia lá naquela região. Então, daí essa possibilidade de exclusão. Porém, embora a legislação diga que endemias não são consideradas como doença do trabalho, ela deixa claro que, salvo comprovação de que resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho, ou seja, ela pode ser uma doença do trabalho. Em 22 de março, uma medida provisória, a 927, ato do Poder Executivo, ela dispõe sobre medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública internacional. Embora dispõe sobre medidas trabalhistas, mas que tem repercussão em várias áreas do direito, né? A MP decidiu, dentre outras coisas, no seu artigo 29, que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo. Porém, em 29 de 4 de 2020, o Supremo Tribunal Federal ele suspendeu em decisão liminar a eficácia desse artigo, né? Para a maioria dos ministros do STF, a exigência de que o empregado comprove a relação entre a contaminação pelo coronavírus e o trabalho impõe uma que a gente chama no direito uma prova diabólica, né? Ante a impossibilidade de definir com precisão
em qual circunstância a doença foi contraída. O poder público vai precisar se manifestar, seja no judiciário, seja em instâncias administrativas, como o INSS, nem que seja pela presunção, que é de grande importância na teoria das provas, né? Do contrário, essas questões elas restarão insolúveis, impossibilitando a prestação jurisdicional que não se admite em nosso ordenamento jurídico. Embora a prova diabólica é a prova técnica. O grande problema é justamente a dificuldade de estabelecer esse nexo causal entre o trabalho desempenhado e os casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. Ou seja, a grande dificuldade é justamente determinar onde e em que momento ocorreu a contaminação, já que o Ministério da Saúde decretou que é o estado de transmissão comunitária em março de 2020. Dessa forma, a contaminação ela pode ocorrer no trabalho, né, ou no transporte público, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, ou no seu dia a dia, na ida ao supermercado. E aí, confirmada a contaminação pelo novo coronavírus, é imprescindível que se proceda uma investigação para determinação, para estabelecimento do nexo causal, e, se for o caso, emissão da CAT para quem é do regime geral, né? As discussões que eu tenho visto, elas se resumem a 8.213, que é para trabalhadores do regime geral de previdência. As discussões falam em CAT, etc. Mas e os demais trabalhadores regidos por outros regimes? Quais as consequências jurídicas desse eventual reconhecimento como doença ocupacional? Em caso de não morte, se comprovado o nexo e se afastar por mais de 15 dias, a Previdência Social entende que precisa afastar mais de 15 dias, o benefício ele será o B91, que é afastamento em virtude de doença adquirida no trabalho. Estabilidade no emprego por 1 ano após a cessação do auxílio doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-doença. Eventuais ações regressivas do INSS, o que eu particularmente duvido que vai acontecer, né? Não comprovado, o benefício será o B31, afastamento em virtude de doença comum. Em caso de morte, né, também pode responder, eventualmente na justiça, né, pela reparação, também pode ter uma ação regressiva do INSS, que eu já disse que eu acho que não vai acontecer, né? Não podemos esquecer de falar aqui também na possibilidade de reconhecimento das exposições como insalubre em grau máximo. Destaco aqui as áreas da saúde. Você quer saber como reduzir a possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus na sua empresa? Olha, acesse o nosso canal Saúde, Segurança, Mitos e Verdades. Nós temos um vídeo bem bacana sobre isso. Muito obrigado, até a próxima.